Bom dia, pessoal do Camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho e ter o nosso bate-papo semanal sobre a lucratividade em nossa cassinicultura. Como que nós estamos fazendo para melhorar cada vez mais, aumentar cada vez mais a lucratividade do seu negócio. Como é que está a chuva aí em sua região? Isso também é um ponto importante aí, né? Para quem não me conhece, sou o professor Pedro Martins. Um bom dia a todos que estão entrando. Sou o coordenador dessa escola de Camarão e aqui nós temos o nosso bate-papo semanal, além de outras atividades que estamos no planejamento para implantação. E sobre isso, eu vou comentar hoje, durante essa semana. Bom dia, Eudes, bom dia aos colegas que estão entrando aí. Bom dia, Darlison, tá? Como é que tá a chuva aí, pessoal, na região de vocês aí? Vocês são de qual região? Já está melhorando a questão aí para os viveiros? Sobre essa questão desse ano, né? Essa semana eu pedi permissão a alguns colegas administradores dos grupos produtores para enviar uma mensagem política, mas uma mensagem política que eu vi eles discutindo muito sobre política essas últimas semanas, mas uma política sanitária que é o que interessa a gente. Nós temos essa parceria público-privada, estamos ampliando ela, é liderada, né, por mim, que sou professor da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido, que fica em Mossoró, e o trabalho é feito na base, no núcleo da universidade no Ceará, na região leste, né, para quem não conhece, né, a Escola de Camarão, um núcleo acadêmico, com o apoio, um grande apoio do Ministério da Pesca e da Aquicultura, né, quem eu agradeço novamente ao ministro André, e já vou agradecendo também o pessoal privado aqui, porque o Instagram mudou essa semana, não consigo botar, não consegui, né, estava vendo aqui agora, colocar a logomarca dos apoiadores aí, privados, né? Nós temos a Aquavita, rações, né? Aquavita, ADM, Samaria, Fortinutri, a Larvicultura, JH. Estamos na negociação com dois fornecedores, né? A Invi e a Prilapsa. Estamos conversando com mais fornecedores privados. O iniciar o funcionamento dessa máquina, dessa escola de camarão, que é a próxima preocupação, o próximo trabalho que teremos, né? E isso envolve recursos e temos que buscar essa parceria privada, né? E ampliar ela, além da ampliação das parcerias públicas, que comecei também a conversar com os secretários de cada estado. Então, um trabalho estadual, né? Tem um apoio federal dessas duas instituições, né, a universidade e o ministério, mas nós precisamos do apoio em cada estado, em cada fornecedor, né? Então esse é o que nós estamos buscando para colocar em funcionamento, né? O projeto de estruturação agora vai em funcionamento. E essa parceria público-privada, estou lembrando aí, foi importante nesse ano passado, quando começamos ali aquele movimento do camarão importado aqui não. Então você vê como a força do privado, junto com o público, consegue encontrar algumas soluções na política sanitária. Todavia, nós estamos atuando em uma parte da gestão da saúde, né, da educação na saúde, no movimento de aumento de lucratividade, que não somente a parceria público-privada é de vital importância para o funcionamento da convivência com o vírus, da convivência com os agentes etiológicos, da convivência até com os agentes não infecciosos. Mas isso não significa que nós vamos ter sucesso em todas essas batalhas como tivemos ali na questão do camarão importado. Então, quanto mais articulado o nosso trabalho público-privado estiver, mais o sucesso contra essas enfermidades teremos.
Então é importante esse nosso trabalho para garantir o sucesso futuro, né? Tem que ser contínuo esse trabalho de gestão da saúde do camarão. Eu gostaria de resgatar também que nessa semana estou testando um café com camarão lá no campo e nessa semana eu comentei com vocês, nós estamos na bacia do Pirangi, que divide ali Beberibe com Fortim. É uma bacia de produção antiga, tem uma característica de ter muitos pequenos produtores, né? Tem um produtor grande, muito antigo na região, né? Onde tem parcerias antigas de aprendizado lá, desde quando era estagiário, monitor, bolsista, graduação, mestrado, doutorado, né? E aí me chamou a atenção na conversa, resgatando, né? E isso estou trazendo para vocês aqui, uma forma de da gente participar melhor desse processo. Tá? No começo, na primeira década ali dos anos 2000, né, 2001, 2002, quando nós estávamos fazendo, inclusive, esse trabalho, né, de doutorado, estava conversando com os técnicos da região, lá do Pirangi, nesse bate-papo lá no almoço. E aí, o fato da gente se deparar com aquele material biológico que foi trabalhado, né, que a gente tinha aquela necrose muscular, que foi toda a história do aparecimento da NIM, da detecção de um novo vírus, né, toda essa história, mas trazendo para o contexto da fazenda, a quantidade de prejuízo, né, e eles lembram bem, né, o prejuízo sofrido naquela época com alguns produtores, os técnicos, todo mundo que estava dentro da cadeia produtiva do camarão. Nós não tínhamos uma massa crítica naquele momento, não tínhamos essa estrutura que temos hoje. Estava sozinho, sendo orientado a trabalhar com esse tema aqui no Brasil. Passou uma década, no meio dela nós fizemos a detecção da mancha branca. E aí, nesse contexto histórico, é interessante a gente falar um pouquinho da história, porque muitos novos produtores não têm conhecimento da necessidade, da importância desse tipo de trabalho. E esse é um trabalho que deve ser contínuo, um trabalho que em outros países também é executado, na Ásia, no Equador, no México. E no Brasil a gente tem momentos que temos um esforço do trabalho e depois recuamos, mas deve ser contínuo, como a saúde de qualquer ser vivo. E aí naquele momento, no primeiro momento nós começamos a sentir a importância desse tipo de coisa, inclusive na formação dos profissionais, né, do engenheiro de pesca, que não tínhamos nos projetos pedagógicos, e os engenheiros de pesca começaram a ter essa formação na área de saúde, do camarão e dos outros organismos também. E quando surge a mancha branca, pior ainda, né? Na metade da década seguinte, já 2004 para 2005, o estado de Santa Catarina começa a ter, no final de 2004, né, nós detectamos ali, 24 de dezembro de 2004, a gente passou a informação, e era uma mancha branca muito forte. Nós ainda não encontramos animal com lesão tão grave como naquela região de Laguna. Foi um desafio muito grande, a universidade tinha um papel muito importante junto com o setor produtivo, mas eles não conseguiram vencer. Então, o que eu estava falando, no ano passado, 2024, nós conseguimos, através de uma política mais de caneta e de carimbo, com esse trabalho do camarão importado aqui não, a gente barrar a importação do camarão do Equador, usando com segurança o argumento da política sanitária. Né? Mas, naquela época, a questão sanitária era outra, estava dentro do viveiro. Então, existem diferenças nessas políticas sanitárias. Uma coisa é a questão do gabinete,
quando a gente faz um esforço e tem esse resultado, e outra coisa é dentro do viveiro. Aí cada ciclo de produção, cada produtor tem uma grande importância. Então, a alteração na saúde do camarão vai estar lá com o Zé, com a Maria, com o Francisco, em cada viveiro. E a gente precisa estar acompanhando, estar participando, estar ajudando todos que estão dentro da cadeia produtiva. Aí é onde está o principal gargalo da nossa atividade, né? Hoje a gente tem a tecnologia, como eu estou falando, né? A gente está na etapa do projeto de estruturação, na etapa pública lá da fundação da universidade, adquirindo os equipamentos no pregão, né? Mas só o equipamento não vai fazer o trabalho. Quem vai fazer o trabalho é você que está nos assistindo, você que está participando, você que pode conhecer um colega que poderia compartilhar essa informação com o seu colega aí na sua cidade, que muitas vezes não tem a informação desse trabalho que nós estamos iniciando. Você que poderia comentar, dar mais ideias aí quando verificar essa publicação. Então, é com você. Você que é produtor, você que é fornecedor, você que é técnico, que é consultor, porque esse trabalho não vai depender da caneta e da assinatura de uma entidade pública. Vai depender da iniciativa privada que está ali dentro do viveiro. Nós podemos fazer o máximo possível para entregar o conhecimento, saber o que está acontecendo com o camarão, mas na conversa que eu estava tendo lá com os colegas técnicos nessa semana, né? Aí ele, professor, mas aí eles não sabiam, né? Então foi o senhor que descobriu a mancha branca aqui no Brasil, né? Detectei só, né? Assim como a NIM, como as outras. Mas e a cura? E ele ficou. Bom dia a quem não deu o bom dia, tá? Que está nos assistindo presencialmente aí, tá, Zé? Aí. A cura. A cura de uma virose, né? É uma relação custo-benefício, assim, quase que muito, muito, muito difícil. Qual a estratégia que o mundo do camarão adota? É melhorar a tecnologia de produção. Então, com isso, aqui no Brasil, né, incorporando a tecnologia de produção, e outros países como o Equador, que sofreu muito com a mancha branca, nós fomos atacando as patologias secundárias, as oportunistas. E aí foi chegando a tecnologia do probiótico, do prebiótico, da Ásia a gente vê com o sistema simbiótico, ácidos orgânicos. Então, muitos colegas que vendem os insumos começaram a trazer essa tecnologia para incorporar o nosso sistema de produção. Então, por isso que depende muito da articulação. Né? Eu lembro que ele falou, mas nessa época tinha muita gente na fazenda, tinha gente pesquisando de tudo, mas não encontraram a cura. Então, esse processo de comunicação, para quem está lá dentro do viveiro, e para quem está lá dentro da universidade, no meio do caminho, com todas essas pessoas que participam do processo, é de grande importância. Para que o conhecimento consiga chegar lá, a gente não vai trabalhar com a cura, né, como eu expliquei para ele na questão da virose, mas nós podemos trabalhar articulado com várias pessoas que trabalham dentro do setor, né, não só o produtor, mas o consultor, o técnico, quem presta assistência, quem fornece um insumo, que tem uma grande importância também, de vital importância nessa hora, né, é começar a articular a melhor forma da gente gerenciar a saúde do camarão, sem a gente depender da caneta. A caneta, o carimbo da autoridade pública não vai resolver a questão da doença específica de seu viveiro, de sua fazenda. O que vai resolver é o nosso trabalho em conjunto. A gente está em período de chuva agora, em algumas regiões essa questão da chuva começa a desequilibrar a ambiência do camarão, coloca em risco. Então, é uma questão muito dinâmica. O que é feito hoje, amanhã pode ser diferente. Então, é o nosso grupo. Somos nós participando desse trabalho, né? Um bom dia aí ao Arquimedes, a Franci da Aquarreis, aí, que
que está fazendo um trabalho muito legal lá no Rio Grande do Norte, né? No ano passado detectou algumas alterações através da análise a fresco. Então são esse tipo de trabalho, a gente articulado, cada um dando a sua contribuição, que vamos conseguir aumentar a competitividade do camarão do Brasil. E não a gente ficar com medo do camarão do Equador, do camarão de outro canto, é a gente vencer essa batalha do negócio do camarão. Então é esse o trabalho da escola de camarão. É esse trabalho da gente conseguir montar essa articulação, montar o nosso grupo e seguir em frente, inovando e vencendo todas as batalhas dos agentes infecciosos ou não infecciosos aí que venham a prejudicar o camarão. Lembra da historinha que eu falei, né? O camarão é o nosso super-herói. Ele é que é a base de toda a nossa cadeia produtiva. Mas você é o herói da sua fazenda. Mas você sozinho muitas vezes não vai conseguir vencer essa batalha. É uma guerra grande. Você pode estar numa batalha num dia ou no outro. Então, a ideia é a gente unir como uma Liga da Justiça, né, que tinha naqueles super-heróis lá, Batman, Superman, a Mulher Maravilha. Então, através daquela união que se conseguia vencer essa guerra. E a guerra contra os agentes etiológicos, os agentes que provocam doença no camarão é eterna e grande. Nós não enxergamos esses inimigos. E muitas vezes o colega está dentro da atividade de camarão, mas não conviveu com essa realidade que eu falei lá no começo dos anos 2000, na primeira década, na segunda década com a mancha branca, agora nós já estamos na terceira década. Então é muito dinâmico essa questão da gestão da saúde. Nós estamos entrando nesse ano agora com essa missão de melhorar a nossa comunicação, a nossa informação, né, que é o sistema lá que eu falei para vocês, né, o sistema de informação e comunicação, mas é de grande importância a sua participação. De uma forma ou de outra, você precisa, a gente precisa ajudar você, mas você precisa ajudar a gente, né? Quando você vai no médico, você precisa ajudar o médico com a sua comunicação, para ele entender qual é o seu problema, qual é o seu desejo. A gente imagina que o desejo de todos que estão dentro da cadeia produtiva é aumentar a lucratividade do seu negócio. Mas será que esse é só esse desejo ou tem mais outros desejos? A gente precisa compreender até para poder ajudar você. Por exemplo, conversando com esses colegas lá nessa semana, eu vi que eles tinham uma objeção ali oculta. O fato da gente, com a tecnologia, com conhecimento científico, não ter encontrado a cura da mancha branca. Mas a estratégia não é essa. A estratégia é criar um sistema de gestão em que a gente possa, do ponto de vista do custo-benefício, ter o melhor gerenciamento daquele sistema de produção. Então, muitas vezes a gente precisa quebrar essas objeções que tem na cabeça do pessoal do camarão e que é natural de qualquer atividade, que acabam bloqueando a gente ir subir o degrau do conhecimento, subir o degrau da sabedoria e melhorar o nosso sistema de produção, melhorar a nossa atividade. Nós já estamos na atividade há muito tempo, sabemos que a atividade não é feita só de camarão, é feita com as pessoas, e as pessoas dentro do setor, nós temos diferentes tipos de pessoas, mas pessoas muito, muito gente boa, né? Mas nós precisamos avançar nesse trabalho, tá? E 2025 é essa a nossa missão. Nós estamos conversando com as secretarias, buscando apoio estadual, conversando com os fornecedores para buscar mais apoio privado. Vamos intensificar a comunicação com vocês, a comunicação com os consultores, com os técnicos, com todas as fazendas, né? Com as grandes fazendas, com as médias, tamanho médio, né? Até as extras, né? Não só os pequenos e micros. Porque a Nini, ela chegou numa grande fazenda, mas a mancha branca aqui
espalhou muito através das pequenas fazendas, né? Apesar de ter chegado numa grande fazenda. Então a gente não sabe onde teremos algum tipo de problema e não sabe onde podemos melhorar a nossa situação. Nós temos a questão do preço que está temporariamente boa, já tem uns atravessadores ali mexendo no mercado para tentar quebrar o preço da tabela, né, que está ali entre 21 e 22. Nós precisamos criar, melhorar esse mecanismo do preço do camarão. Não tem como a gente construir uma estrutura tão sólida com essa flutuação de preço tão grande assim, para uma atividade de alto risco. Né? Eu estava comentando no cafezinho com camarão da semana passada, o quanto que o café aumentou de preço. Foi um aumento no ano passado muito grande e esse ano também. O camarão melhorou um pouquinho de preço, mas os preços, de uma maneira geral, na economia estão tão altos. Né? Então, a gente tem que melhorar a nossa economia da produção e melhorar a nossa forma de comercialização. Mas dentro desses espaços do nosso negócio, nós temos diferentes tarefinhas que precisam ser feitas. Algumas pessoas estão com um excelente sistema de produção, mas outros estão precisando de ajuda. Nós temos hoje milhares de produtores. Temos um sistema de comunicação sendo construído para melhorar, mas precisamos da participação de todos. E essa é uma das tarefas que eu vou fazer com vocês, e vou precisar muito da ajuda de vocês, que é a questão de comunicação. Né? Através das diferentes redes sociais, né? Por exemplo, estava falando aqui do Instagram, que é uma rede importante, mas a gente tem lá no YouTube e vamos começar a construir outros programas, né? Só precisa finalizar aí essa compra dos equipamentos, que ainda não está finalizada, a estrutura física está, mas os equipamentos não. Para a gente começar a construir alguns programas mais específicos, para casos específicos do tema que nós estamos trabalhando aqui. E depois começar a incentivar a formação de grupos, não só dentro dos estados, mas nos outros estados, mas que a gente possa escutar vocês, possa saber por onde a gente pode ajudar mais rapidamente a vocês. Mas é um detalhe que eu alerto, né? Não sei como é que está a chuva aí na sua região, mas geralmente nesse período de chuva nós temos algumas alterações, né? Logo no pós-chuva, que esse ano está diferente do ano passado, e a gente não tem a capacidade ainda de trabalhar com o sistema de emergência. Ó, professor, aconteceu, meu camarão está morrendo, não sei o que, não sei o que, tem como ajudar agora? A gente não está com esse sistema de emergência, um sistema mais de médio e longo prazo de apoio a vocês. Então, muitas vezes pode acontecer da pessoa ter um problema de emergência e ela está desarticulada do nosso sistema de trabalho, não tem como a gente atender naquele momento. Por isso que eu vou trabalhar bastante. Imagina como se a gente um grupo qualquer, né? O grupo mais primitivo que temos no ser humano é uma tribo. É por isso que eu falo pessoal do camarão, né? Como se a gente fosse uma tribo. E quanto mais unido, mais fácil, melhor fica o nosso trabalho. Tá? Então, é um grupo que todo mundo tem a sua capacidade de trabalho, de contribuição. Eu sou somente um articulador, um organizador desse grupo, dessa tribo, mas que nós precisamos aumentar a participação de cada um. Porque, saliento novamente, no mundo do camarão, não é só no camarão do Brasil, as enfermidades são os principais problemas. E por que a gente trabalha muito a genética? Para melhorar a condição de saúde do camarão. A nutrição, o probiótico, os ácidos orgânicos, tudo visa
melhorar a condição de saúde do camarão. E aí, para melhorar essa condição de saúde do camarão, não é só uma pessoa que vai fazer isso. Não é uma caneta, um carimbo que vai fazer isso. Não é uma questão tão burocrática como foi o nosso trabalho do movimento do camarão importado aqui, não. É um movimento diário. É um movimento diário em cada região, em cada ciclo de produção, da gente articular, da gente se comunicar, da gente ter a informação de que tipo de agente etiológico, de que tipo de problema está acontecendo em cada caso e construir um conhecimento e aprender com aquele problema e melhorar a nossa situação. Mas é um trabalho contínuo. Inclusive que os agentes etiológicos, né, os vírus, as bactérias, vão se modificando, vão se tornando adaptável ao nosso sistema de produção, vão de uma hora para outra complicando o nosso trabalho. E eu não tenho como estar em milhares de propriedades ao mesmo tempo. Então, a gente está estruturando do ponto de vista físico, do ponto de vista remoto, estamos conversando, né, vou retomar a comunicação agora em 25 com o laboratório para a gente ter a questão patológica do camarão, estamos avançando em um monte de coisa, mas aí na cabecinha de vocês, na participação de vocês, eu preciso muito da ajuda pessoal, da participação pessoal de cada um. De como que você pode dar a sua contribuição com o conhecimento que você tem, com a informação que você tem. Então, a construção desse grupo, nós vamos como aprender a pilotar um avião com um avião no ar. Tá? Nós vamos aprendendo aqui a cada semana ao longo desse ano, aí, de 2025. Não tem uma fórmula pronta. Inclusive as pessoas que estão dentro, o pessoal do camarão, cada um tem uma cabeça diferente. E a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Temos produtores, fornecedores, consultores, educadores, alunos. Então, temos muitas cabeças, né? O camarão é a base do nosso trabalho. É onde nós estamos buscando a força do nosso trabalho. A gente precisa melhorar a situação do camarão, porque é o camarão que sustenta toda a nossa cadeia produtiva. Precisamos fazer com que o camarão consiga melhorar o desempenho dele para melhorar o desempenho do nosso bolso, né? Da lucratividade do nosso negócio. Então, essa é a mensagem desse nosso bate-papo de hoje. E quando eu lembro lá, falando da NIM, né? Quando a gente vai comparar o que nós temos hoje com o período que a gente estava lá no início, 2001, 2002, com a NIM, a gente não tinha a articulação era muito pequena com o setor produtivo. E todo mundo viu o movimento que foi feito para poder entender o que estava acontecendo e buscar uma solução. Que 10 anos depois, com a questão da mancha branca, já foi uma situação melhor, pelas condições que tínhamos naquela época. E hoje, cada um tem o seu celular, cada um tem o seu meio de comunicação, ninguém está isolado aí em sua fazenda, em seu trabalho de campo. Nós estaremos aqui o mais próximo possível de vocês, construindo essa ferramenta, mas botando a ferramenta para funcionar junto com vocês. Tá? Então, comparativamente, nós estamos hoje melhor do que na década passada, do que na década anterior, quando começamos esse trabalho de acompanhamento da saúde do camarão. Então, nós temos uma possibilidade de avançar muito, mas não vai depender dessa caneta, vai depender da participação de cada um. Cada pessoa é de vital importância na construção desse trabalho. Uma escola, o nome é Escola de Camarão, foi o nome, acho que o melhor nome que eu encontrei, né? Depende das pessoas, depende de você que está aí do outro lado do vídeo assistindo esse nosso trabalho. Compartilhe com o seu colega que de repente não sabe que esse trabalho está sendo construído. Comenta aí alguma coisa, o que você acha, o que você pode ajudar, como que a gente pode construir, né?
porque isso é importante para o nosso trabalho. Vai seguir lá o nosso trabalho no YouTube, porque lá vai suportar a quantidade maior de vídeo que nós vamos colocar ao longo desse ano. Então acompanha lá também a Escola de Camarão lá no YouTube. Dá, dá uma força para o nosso grupo. A gente está construindo, já estamos chegando próximo a 1000 aí. E essa é a nossa sala de aula, a nossa sala de aula remota, mas o Camarão presencialmente é o nosso principal paciente. A gente precisa voltar a analisar do ponto de vista patológico, com todas as ferramentas que nós temos possível, o nosso camarão, porque estamos há mais de uma década sem o acompanhamento patológico do camarão. E vamos fazendo, o camarão está dando certo, está dando dinheiro, mas a gente não pode perder de vista o acompanhamento da saúde do camarão. Infelizmente, isso faz parte da vida de qualquer ser vivo na Terra, essa questão da saúde e da doença. Faz parte do sistema de produção, inclusive o nosso, como ser humano, né? Então, nós temos que criar essa cultura de acompanhar continuamente o trabalho do camarão, né? Tá vendo aí o colega Rodrigo que está entrando aí dentro do setor, né? Especificamente lá no Rio de Janeiro, em um setor importante que é a larvicultura, tá buscando construir lá uma cassinicultura lá na região sudeste. Então todo mundo precisa participar, precisa contribuir, precisa ter essa cultura de acompanhar a saúde do camarão. Então, não é só o agente público, é muito do agente privado. Tá? Então nessa tecla, essa tecla eu vou bater muito ao longo desse ano, ok? Então a nossa mensagem, né, eu coloquei lá nos grupos dos colegas, né? Até agradeço os administradores do grupo. Eu entrei um pouquinho com essa política, né? Acaba sendo uma política pública aqui para todos, não uma política partidária que estavam comentando, né? Mas nessa política participa o público, participa o privado. E o objetivo é o camarão. A gente precisa melhorar esse nosso trabalho de grupo, que já é muito bom, para acompanhar melhor a saúde do camarão, para ver onde que a gente pode melhorar. Será que é uma questão genética? Será que é uma questão de ambiência? Será que é uma questão de nutrição? Nós também estamos dentro do grupo das universidades, trabalhando na Recacina, já, já estamos em parceria também com a associação, estamos para apoiar novamente a FENACAN desse ano, aí, como apoiamos no ano passado. Então, tem muitos professores cientistas de renome no Brasil todo que podem contribuir aqui com o nosso trabalho, que é um trabalho, uma ponte, né? Uma espécie de extensão, mas ele também tem esse trabalho de ensino, esse trabalho de pesquisa e esse trabalho de inovação. Parece que o trabalho de inovação parece muito distante, mas é bem pertinho, bem próximo da gente. Porque quando chega uma alteração do nosso sistema de produção, a gente precisa tomar uma nova ação. Então a gente precisa inovar. Foi assim com a mancha branca, foi assim com a linha, é assim com qualquer processo que tire um pouco da paz ali no nosso sistema de produção. A gente tem que adotar uma nova ação, uma nova maneira de trabalhar com camarão. Então, a conversa com os colegas do camarão essa semana lá foi interessante porque eu refleti sobre o que eles estavam pensando, né? Eles que conviveram ali com a NIM, com a Mancha Branca na região, são mais antigos ali no litoral leste do Ceará. Nós temos hoje muitos produtores que não passaram por aquele momento histórico, que deixou muitas feridas em muitos profissionais mudaram de ramo, muitos saíram da fazenda e foram trabalhar no serviço de bens e serviços, né, nos fornecedores. Muita gente entrou nessa questão da saúde do camarão. E a história ensina muito a gente não pode descuidar dela. É um aprendizado contínuo, né? Muita gente perdeu muito dinheiro, perdeu
muito negócio, perdeu outras coisas até na sua vida pessoal, familiar, comunitária, nas cidades. Nas cidades sofreram muito. Hoje a gente tem muitas cidades no Nordeste produzindo camarão, né? No Ceará a gente tem um terço das cidades produzindo camarão. Eu lembro de Aracati, lembro de Pendência, a quantidade de desemprego nos frigoríficos de muitas mulheres, né? Nas fazendas, porque não tinha produção, não tinha como manter, como pagar o salário daquele pessoal. Isso doía muito pessoalmente, porque eu estava sozinho nessa luta. Tá? Por isso que eu chamo tanto vocês aí para participar dessa luta, porque eu convivi sozinho, tentando ajudar os profissionais que estavam naquela época lá, mas vocês sozinhos e a doença do camarão ali e todo aquele impacto deixa uma marca muito grande na sua história profissional. E isso eu não queria conviver novamente. Eu não queria conviver com esse sofrimento nas cidades, nas fazendas, com os prejuízos causados com a perda de saúde do camarão. A gente não sabe, né, o que, é que pode acontecer, mas a gente tem que estar diariamente, semanalmente, fazendo o melhor para o nosso camarão. Porque é ele que sustenta nosso negócio, a nossa família, os nossos trabalhadores. E tentar acompanhar com o conhecimento que a gente tem o futuro, né, da saúde do camarão. Para que a gente não repita aquela história que aconteceu ali nessas décadas que eu falei. Até hoje Santa Catarina não conseguiu se recuperar como tinha a produção lá na região de Lagunas, naquelas cidades ali, grandes produtoras de camarão lá. E no Nordeste a gente conseguiu avançar, mas temos que estar constantemente alerta. Então é essa cultura que a gente vai buscar construir ao longo desse ano aqui junto com vocês, com todos, independente do tamanho, se é micro, pequeno, grande, médio, se é público, se é privado, se está dentro da fazenda ou fora da fazenda. Então esse é o nosso desafio para esse ano. E aí eu conto muito com a ajuda de vocês aí. O Sudeste não produz mais, né, Rodrigo? Mas a gente tem que. Nem o Sul está muito parado. Mas a gente conta aí com a sua força aí, Rodrigo, para fazer o camarão na região Sudeste aí também. E aí estamos aqui no Nordeste, no Brasil todo, né? Esse mês tinha uma pessoa lá do Mato Grosso tentando articular para colocar a criação de camarão lá no Mato Grosso, na região Centro-Oeste. Não sei se é possível pela questão ambiental, mas o fato é que a gente tem um potencial muito grande do camarão para o Brasil e para o Brasil mandar para o mundo também, né? A gente está tentando, do ponto de vista público, né, com as políticas públicas, abrir novamente as fronteiras aí do mercado europeu, né, através do Reino Unido. Então tem um trabalho grande sendo feito do ponto de vista público e privado também para essa questão do comércio internacional. Mas essa cultura tecnológica de acompanhar a saúde do camarão, nós precisamos incorporar. E é um processo de educação, é um processo contínuo. E essa é a minha missão dentro do setor. Tá? Então, esse nosso café com camarão dessa semana é para refletir em cima desse trabalho que estamos passando para a próxima etapa. A próxima fase é essa que precisa da sua participação. Então, vou deixar bem claro que a sua participação, que você é importante nessa nova etapa do trabalho. Não adianta eu estruturar a coisa sem o funcionamento com você. Tá bom? Então, pessoal, uma boa semana de trabalho a todos. Boas produtividades, bons resultados aí no camarão, bons lucros. E vou pedir licença para fechar a nossa sala de aula de hoje. Tá bom? Tchau aí. Valeu!